tendo sucesso e ela sempre ali me motivando até hoje. Ela me motiva muito. Hoje, antes de vir, eu conversei muito com ela. Eu falei, o que eu faço? O que eu falo? Ela, seja você. Como você sempre foi, seja você. E todos os dias ela me apoia. A gente tira sempre um dia à noite, a gente sempre conversa sobre o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional. E é uma pessoa que me apoia muito, 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 assim, que eu tenho muita gratidão. E meu lado espiritual tenho também, as pessoas que me ajudam muito. No começo, quando eu entrei pra igreja, eu fui muito acolhida, igual eu sou hoje. Eu tenho um ciclo, assim, maravilhoso de amizade na igreja, que eles me ajudam muito, que eu falo que se não fosse por eles, eu já teria saído. Sim. Que eu falo que é muito importante você ter alguém ali. Porque a gente sabe quão difícil o mundo espiritual é. Sim. Entendeu? Quão difícil que é. E às vezes a gente acaba lendo comentários na internet, ainda mais a gente que é viciado em reels. Sim. E, cara, a gente vê mais cenas, pessoal, assim, em vez de apoiar, falar assim, essa pessoa saiu da igreja é porque nunca foi lá Nunca foi. por Deus, e sim por pessoas, mas eu desafio essas pessoas a se manterem num local... E a conhecer o primeiro amor, que é... Exatamente. Ou se manterem num local que... Por exemplo, vamos botar um exemplo, uma roda de 100 pessoas. 101 contando com ela. Se essas 100 pessoas, 70% das pessoas que estão ali falam mal, não gosta dela, muito difícil, vai ser muito difícil ela se manter naquela roda. Exatamente. Porque, às vezes, os 70%, por ser a maioria, corrompe os 30%. E como é que você vai ficar num lugar onde as pessoas não gostam de você? Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo. Então, é isso que Jesus falava lá para os discípulos, para eles se manterem unidos. Porque eles unidos, era muito difícil um cair e não ter o outro para estender a mão. Exatamente. E tem uma passagem da Bíblia lá também, não vou lembrar, galera, se eu errar que vocês não dêem risada de mim. Se eu não me engano, acho que é em Provérbios que fala que é melhor um amigo mais chegado do que irmão, algo assim o texto, acho que há amigos, lembrei, há amigos mais chegados que irmãos. Então, no caso, você que está me assistindo, você que é da igreja, você está vendo aquela pessoa que está isolada do grupo jovem, grupo de adultos, criança também, procure se aproximar dessa pessoa, porque a gente sabe o quanto é difícil ficar na igreja, persistir ali no caminho de Deus. É muito difícil, galera. E Nicole, assim, como é que você vê o cenário da arte para um cristão? Cara, no começo eu tinha muito essa dúvida também. Eu falava, e aí? Como é que agora eu vou ser cristã e continuar atuando, né? Porque a gente sabe que no meio artístico existem muitas religiões diferentes, Sim. muitos assuntos diferentes do que você realmente acredita. E por muito tempo eu ficava me criticando. Eu falei, então deve ser que Deus não quer isso pra minha vida. Eu falava, não, Deus não quer isso pra minha vida. Não é. E eu entendi que não é o ambiente que te molda. Sim. É você que molda o ambiente. Então, se você tá num ambiente que aquilo tá te influenciando, talvez você tenha que olhar pra dentro de si. Entendeu? Sim. Pra ver se você não está acreditando naquilo. Porque, cara, é o que eu sempre falo. Eu tenho muitos amigos que são de outras religiões. Às vezes a gente tá conversando, e eles estão falando da religião dele. E eu pego e falo, mas eu acredito nisso. Aí eles falam, não, mas é isso. Eu falei, você acredita numa coisa, eu acredito na outra. Se eu for uma pessoa totalmente influenciável, eu vou acreditar naquilo. Sim. Entendeu? Então é o que eu sempre falo. Cara, se você sabe da verdade, a mentira, ela não é nada. Entendeu? E hoje eu sei da verdade. Hoje eu sei que Deus habita em mim. Entendeu? E que o Espírito tá comigo. Então, toda vez que eu saio de casa, eu falo, se não for da tua vontade e se eu não for comigo, não deixa eu sair de casa.
Eu sempre tive isso desde muito nova. E quando não é pra ser, Deus sempre me mostra. Tem até uma coisa muito engraçada, cara, que eu falo que é bobeira, mas é uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu tava numa situação onde a gente tava escolhendo o figurino e a mulher me deu um negócio de diabinho. Eu falava, misericórdia, Senhor. Misericórdia, o que eu faço? Eu falei, o Senhor sabe que é licença poética. E eu já me explicando, porque eu falei, não, a gente sabe a carga espiritual, né? Sim. E a gente sabe. E eu falava, meu Deus do céu. E eu, no meu pensamento, eu não critiquei nem nada, né? Eu respeitei totalmente o trabalho da pessoa. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Do nada, a mulher pega, não ficou legal não, vamos tirar, vamos colocar outro. E eu falei, meu Deus. Meu Deus. Cara, é nos pequenos detalhes, sabe? Eu não ia chegar pra ela e falar assim, não, tira isso aqui que eu não é legal, eu não acredito nisso. Porque a arte, a gente sabe que a gente fala de tudo. Se tiver que interpretar um personagem mais espiritual, como o diabo, qualquer coisa, eu vou interpretar. Mas eu tenho que estar preparada espiritualmente. Sim. Entendeu? Eu, inclusive, interpretei o diabo. Exatamente. Mas a gente sabe, quando a gente entende o lado espiritual, a gente tem que estar preparado. Entendeu? Igual a gente estava fazendo agora na Record. É um ambiente que eu amo, de paixão, de trabalhar, porque me lembra muita história, né? Muita coisa que a gente vai lendo na Bíblia. E quando a gente tá lá, a gente fala, caraca, eu li isso. Entendeu? E é muito legal. Teve uma cena de Paulo que a gente estava fazendo. E o diretor... Era uma cena onde Paulo estava curando os enfermos, os endemoniados e tudo mais. E eu tava toda machucada, né? O pessoal do figurino fez um machucado bem. E o diretor falou assim, não, você vai colocar o pano e vai fingir que você tá sendo curada. E eu falei, tá. Mas como eu não vejo como uma atuação ali, eu já via como um lado espiritual, eu parei assim, orei e falei, meu Deus, isso aqui é um pouco forte, né? Aí quando eu coloquei o pano e o Paulo colocava a mão no nosso cabelo, isso aqui é o Murilo, né, que interpreta o Paulo. Cara, eu sentia o meu corpo queimando. Queimava, assim, queimava. Falei, gente, que estranho, né? Falei, será que é do personagem? Porque a gente tem muito disso. E eu parei, abaixei a cabeça. E depois que essa cena foi, eu chorava, fui pro banheiro, chorei. Eu falei, cara, eu já não tava mais atuando. Porque foi exatamente assim que Deus fez. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e me curou.